Vamos para a segunda parte da grande tribulação. Eu estou correndo, os irmãos estão percebendo, mas para que seja rápido, né? Não canse muito. Muito bem. Então, assim como os 144 mil pregaram o evangelho na primeira parte da grande tribulação, as duas testemunhas pregarão na segunda parte, no começo da segunda parte, pelo menos. Está em Apocalipse 11, do 3 ao 13. Serão dois servos de Deus, israelitas, que receberão o poder de Deus para fazer coisas sobrenaturais. Ao final do seu ministério, serão mortos pelo anticristo. Olha que interessante, né? O anticristo, com poder sobrenatural, matará as duas testemunhas de Deus, homens fiéis, pregadores da palavra, profetas, que também terão poder sobrenatural de Deus. Então, o que é que vai acontecer? O que é que isso vai gerar? É de causar espanto isso para os crentes que estiverem vivos na grande tribulação? Não. Por quê? Porque está na Bíblia. Mateus 24, 22 ao 24, Jesus disse. Eu acho bonito isso, porque Jesus ele vai lá na grande tribulação e mostra para a igreja o que vai acontecer, mesmo a igreja tendo sido arrebatada. Né? Mateus 24, 22, Jesus fala que se esses dias da segunda parte da grande tribulação não fossem reduzidos, ninguém permaneceria fiel. Por quê? Por causa, ele explica logo no versículo seguinte, até o 23, 24, salvo engano, que falsos cristos, no caso se referindo ao anticristo e ao falso profeta, né? É um sermão escatológico, atuarão com grandes sinais. E o interessante é que no momento em que eles são vencidos, as nações fazem festa, trocam cartas, né? Trocam elogios. Olha, vencemos as duas testemunhas e o nosso anticristo as venceu. Ele deve ser adorado. É o falso profeta levando nas nações a adorar o anticristo, também porque ele venceu as duas testemunhas de Deus. Olha como as coisas vão estar invertidas. E eu louvo a Deus porque de repente as duas testemunhas são ressuscitadas pelo poder da palavra de Deus na frente de todos. Era Deus dizendo assim, ó: a vitória está na minha mão sempre. Ainda que vocês matem, a vitória está na minha mão. E todos veem as duas testemunhas vivas novamente. Elas estavam comemorando a morte. Eles deixam os corpos das duas testemunhas em praça pública para vexame, né? É um processo vexatório das coisas de Deus. E Deus as ressuscita. E diz a Bíblia que eles são tomados por um grande pavor, porque eles estavam comemorando a vitória, mas na verdade eles não venceram. Quem venceu foi Deus. Esse embate, né? E aí Apocalipse 11, 13 fala que os servos do anticristo darão glória a Deus. E muitos morrerão naquele momento, porque Deus chamará: vem para cá as duas testemunhas. E elas vão subindo para o céu, e há um grande terremoto e mata 7.000. Olha que interessante, né? E é o começo das 7 taças. Então vamos passar rapidinho aqui. Irmãos, leiam o Apocalipse todo. Né? Primeira taça. Essas taças, irmãos, é o pior período que há da grande tribulação. Grave isso. Toda a grande tribulação é difícil, mas essa segunda metade, meu amado irmão, vai ser muito, mas muito sofrido. Primeira taça, aqueles que receberam o símbolo da besta, a marca, receberão uma chaga maligna. Segunda, mar em sangue. Olha só, todos os seres viventes do mar morrerão. Rios e fontes de água se tornarão em sangue. Terceira, quarta, o sol queimará os seres humanos. Quinta, o reino do anticristo se tornou tenebroso em trevas, e os homens morderão as próprias línguas de dor. Essas 3 últimas, quinta, sexta e sétima, dentre todas essas piores, essas 3 últimas são as piores. E o próprio anjo fala para João isso, né? Morder a língua de tanta dor.
a sexta taça, o rio Eufrates seca. E a boca do diabo, né? Da boca do diabo, do anticristo e do falso profeta saem 3 demônios para operar sinais. Eles juntarão os reis da terra. Sétima taça. O maior terremoto desde a criação da terra provoca mudanças geográficas na paisagem. Destruirá todas as cidades e a cidade do anticristo, a grande Babilônia, será fendida em 3 partes. Chuvas de pedras de 1 talento, de 20 a 40 quilos, né? 30 quilos, vamos colocar aí na média. Então, grande sofrimento. E aí o que acontece? Eu vou voltar aqui. Você deve estar vendo meu mouse aqui. Agora eu vou fazer uma análise lá de Daniel. Não entrei nas 7 semanas de Daniel ainda. Nessa primeira parte, o anticristo assume, Israel apoia o anticristo até metade desses 3 anos e meio, até aqui. Aqui o que vai acontecer? O anticristo vai cessar os sacrifícios, ele vai sentar, né, no trono, ele vai cessar os sacrifícios, grave bem isso, e vai profanar. Eu não sei se profanar é o que já aconteceu na história, por exemplo, ao invés de oferecer ovelha, oferecer porco, animais imundos para Deus. Isso é profanar, né? Outros já fizeram isso na história da igreja. Da igreja não, perdão, na história do povo de Israel. Outros já profanaram o templo, o sacrifício. Ele vai profanar aqui, ó. Quando ele profanar, os judeus dirão: esse não é o nosso Cristo, porque ele está profanando as coisas de Deus, ele não é nosso Cristo. Aqui, essa segunda metade, Israel se volta contra o governo do anticristo e é perseguida. E no final desses 3 anos e meio, vocês devem estar vendo meu mouse aí, haverá uma união dos povos contra Israel e a batalha se dará no Armagedon, né? Uma planície onde o rei Saul morreu naquela batalha que ele tirou a própria vida, né? Então, tá aí as referências, né? Eles são encurralados pelas nações e o que acontece? Quando eles estão para ser dizimados, Jesus rasga os céus como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, com a igreja que estava nas bodas do Cordeiro. E ele vem em glória para socorrer Israel. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E no meio da batalha, quando Jesus aparece, sai uma espada afiada da boca dele. Ou seja, com o poder da boca dele, ele vence as nações e o anticristo. Né? Alguns teólogos dizem que ele vai entrar fisicamente, atravessar a parede onde está protegido o anticristo, vai chegar na frente dele, na frente das câmeras, de tudo que há, porque não é que todo mundo vai estar em guerra, os militares estarão em guerra, mas haverá gente acompanhando nos povos, né, no mundo, através de televisão, redes sociais, enfim. Alguns teólogos defendem que Jesus vai entrar nesse ambiente protegido, extremamente protegido que o anticristo está, e vai soprar em direção a ele e ele vai morrer. Mas o que nós sabemos é, com o poder da palavra, Jesus vai vencer os exércitos inimigos de Israel. Glória a Deus por isso. Né? Não existe essa ideia de Jesus pegando espada, brigando com o diabo, e aí vai dar um golpe, sai fogo, e vai, e aquela confusão, e todo mundo brigando, e de repente uma lança pega na coxa, e eita, minha coxa. Irmãos, vai ser com o poder da palavra dele. Glória a Deus por isso. Ele é Deus, irmãos. Jesus é Deus, encarnado. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Mesmo sendo em forma de Deus,
né? Ele se fez homem, se destituiu da sua glória e habitou entre nós, para nos resgatar para Ele mesmo. Oh, irmãos, como é grande o amor de Deus para conosco. Da mesma forma que é grande o juízo de Deus para conosco, para com aqueles que ficarem, que não se arrependerem, né? E glória a Deus por isso. Muito bem. Jesus vem e julga as nações. Ou seja, vence o diabo, a Bíblia diz que o diabo vai ser preso, um anjo com a chave do abismo vai agarrar o diabo. Eu imagino até que ele vai espernear, porque a Bíblia usa o termo agarrar. Vai agarrar o diabo, né? Alguns dizem que é Jesus que vai agarrar o diabo, mas a Bíblia fala de um anjo e vai prendê-lo no abismo. Tá aí as referências, né? O diabo é aprisionado, Jesus vence, Jesus julga as nações. Que nações são essas que Jesus vai julgar? As nações que ficaram a favor de Israel e as nações que ficaram contra Israel. As nações que ficaram contra Israel sofrerão penalidades, talvez até de morte, mas serão julgadas de forma justa. Por quem? Pelo próprio Jesus. Mas serão julgadas. E as nações que foram aliadas a Israel serão abençoadas, não tenho dúvida disso. Está prometido desde Abraão, as nações que serão benditas em ti. Não é? As nações que abençoam Israel serão abençoadas por Deus. Esse julgamento fala disso também. E nós reinaremos com Cristo. Estávamos na boda do Cordeiro. Reinaremos com Ele durante 1000 anos. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Está em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Nós não ensinamos ainda Apocalipse 20, 10. Só estou adiantando para os irmãos saberem, né? Que o diabo estará preso e o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago do fogo, de fogo e enxofre, onde serão atormentados, né? Detalhe, não serão atormentados pelo diabo, serão atormentados por estarem lá, né? Muito bem. Então, essa foi a grande tribulação, julgamento das nações, Satanás é preso. Vem agora um período de 1000 anos de reinado do próprio Jesus. O próprio Jesus Cristo vai reinar. Irmão Isaac, a terra vai estar destruída, ela vai se recuperar. Porque quem estará reinando vai ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós estaremos com Ele, reinando sobre as nações. Grave isso, irmão, com corpo transformado. Poderemos atravessar paredes como Jesus atravessou. Poderemos nos transportar a uma velocidade incalculável como os anjos se transportaram ao longo da história bíblica. Não é? Poderemos comer se quisermos, mas não sentiremos fome, como Jesus mostrou. Glória a Deus por isso. Né? Poderemos nos materializar e desmaterializar conforme Jesus fez. Jesus é interessante porque Jesus aparece para João exatamente das 3 formas, né? Homem, corpo transformado e corpo glorioso que só ele tem como Deus. Já percebeu isso? João teve esse privilégio. João viu Jesus homem, andou com ele, foi apóstolo. João viu Jesus depois da crucificação, ou seja, após a ressurreição. E João teve o privilégio de ver Jesus com o corpo glorioso de Deus, em glória, né? Glória a Deus por isso, oh, aleluia. E teremos esse corpo que eu me referi aqui no meio. Teremos esse corpo. Um corpo transformado. Esse é um grande mistério, né? Porque o nosso corpo será transformado. Paulo fala que é necessário que esse corpo corrupto se revista da incorruptibilidade. Glória a Deus por isso. E reinaremos com Cristo no milênio. Na próxima aula eu mudei um pouco o nosso planejamento. Eu falarei não mais só do milênio, mas eu falarei do milênio, do juízo final e do novo céu e da nova terra. Fecharemos a nossa apostila
na próxima aula. Se Deus assim permitir, agradeço a atenção dos irmãos, peço as orações para que Deus nos dê força para continuar estudando, aprendendo um pouco mais a cada dia e aprendendo também com os irmãos. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Taú Alves Rosa, pastora Dagma, o nosso pastor Roberto. Deus abençoe, Roberto Cruz. E vamos para frente. Deus abençoe.